O Flamengo conquistou a Copa Libertadores da América de maneira quase inacreditável. Os 2 gols no finalzinho do jogo, marcados pelo Gabriel, que jogava muito mal, que era dominado pelo zagueiro Pinola, decretaram um placar, uma virada absolutamente improvável, inacreditável pelas circunstâncias, mas que, se você olhar para o jogo, não foi nenhum grande absurdo o Flamengo vencer. Embora, convenhamos, se terminasse o jogo empatado, seria algo até mais próximo daquilo que os 2 times apresentaram. O River Plate foi um time muito mais consistente no primeiro tempo e em parte do segundo. Mas depois de uma determinada fase da segunda etapa, o Flamengo começou a dominar o jogo, criou situações, demonstrou insegurança em alguns jogadores que não finalizavam quando tinham oportunidade de finalizar e com isso desperdiçou algumas chances. O River não finalizou tanto assim não. O River não criou tantas situações assim. O Flamengo até criou mais. Finalizou mais de dentro da área, inclusive. E você vai ver isso tudo nos números do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui na descrição desse vídeo. Enquanto seguimos aqui conversando, você vai ver passando aqui embaixo algumas importantes estatísticas desse jogo que definiu a Copa Libertadores e a conquista do Flamengo campeão do torneio depois de 38 anos e justamente diante do pior adversário possível, aquele que ganhou a Libertadores do ano passado e também uma outra 3 anos antes da conquista mais recente. O time que participou de 3 finais de Libertadores nos 5 últimos anos, o River Plate, que colocou muitos obstáculos à frente do Flamengo, mostrou uma estratégia muito eficiente no primeiro tempo, fez a equipe carioca provar do seu próprio veneno, com aquela forte marcação em cima de quem tem a bola, marcação no campo do adversário, dificultando a saída de bola, criando muito desconforto para a equipe comandada por Jorge Jesus. Mas um sistema de jogo e uma estratégia que exigem muito da parte física. E no segundo tempo, embora Jesus tenha poupado não tanto quanto técnicos brasileiros costumam fazer, ele que é português, como todo mundo sabe, não poupou tanto assim os jogadores, mas no final o Flamengo demonstrou mais fôlego para buscar o resultado que parecia impossível. Não só nas jogadas dos 2 gols, mas em outras situações anteriores nas quais criou perigo para o goleiro Armani, que chegou a fazer uma defesa dificílima depois de 3 arremates dentro da área, um deles com o Everton Ribeiro, que resultou na defesa dele. A jogada anterior com o Diego, que entrou muito bem no jogo, aliás, vale um registro na forma como o Diego entrou no jogo, nem parece aquele Diego que perdia um jogo importante e discursava depois na entrevista como se fosse a coisa mais normal do mundo, o Diego com mais ambição, soltando a bola mais rápido, fazendo passos mais verticais, com uma bola que meteu para o Bruno Henrique, e que o Bruno Henrique estranhamente não finalizou, como tinha feito contra o Corinthians, numa situação em que o ângulo que possuía naquele momento era até pior. Enfim, o fato é que o Flamengo virou o jogo, conquistou a vitória e ergueu de novo a Copa Libertadores da América. E essa vitória teve uma grande participação do torcedor do Flamengo que esteve no estádio aqui em Lima. Torcedor que apoiou demais a equipe, foi impressionante. Né? Todo mundo que me acompanha sabe da minha ligação com o futebol argentino, minha torcida pelo Racing, além do Flamengo, claro. E geralmente as torcidas argentinas são torcidas que apoiam de forma contínua, independentemente do que está acontecendo no campo, elas cantam. Não foi o que aconteceu com a torcida do River Plate, aliás, extremamente amarga, né? Não foi nenhuma novidade, nenhuma surpresa isso. Sabemos como se comporta a torcida dos milionários, mas a do Flamengo fez algo que no Maracanã a gente não costuma ver. Não costuma ver. A torcida do Flamengo no Maracanã, às vezes a gente vai, reclama, apoiou, cantou, e lá pelos 28, 30 minutos de jogo, no segundo tempo, elevou o tom, cantou as músicas e aquilo parece que teve uma... Pode ser, enfim, você não acredite nisso, mas eu que estava no estádio posso dizer, do meu testemunho, aquilo parece que mexeu com o time, deu um fôlego a mais, mostrou a torcida para os jogadores que ela acreditava ainda na possibilidade de uma reação, que não fosse uma virada, um empate para levar o jogo para o tempo extra, para a prorrogação. E o Flamengo lutou, o Flamengo criou situações, jogando mal, uma partida muito abaixo do que pode produzir, e conseguiu a virada nos 2 gols
do Gabriel Barbosa, do Gabigol, primeiro numa ótima jogada do Bruno Henrique, que também vinha mal na partida. Assistência do Arrascaeta, que é aquele jogador que surge do nada e faz uma grande jogada, um grande passe, um passe que clareia tudo, mesmo quando não está atuando bem continuamente. E o Gabriel, que fazia uma partida ruim, era dominado pelo Pinola, fez o gol de empate, no segundo se aproveitou de um erro justamente desse zagueiro do River Plate para decretar a vitória. Uma vitória impressionante, um título muito marcante, e preste atenção no que eu vou falar agora. A onda de torcedores de outros clubes contra o Flamengo nessa final, olha, veja bem, torcer contra um rival é uma coisa óbvia. Porque tá, o time é Brasil na Libertadores, eu discordo totalmente disso, sempre falei isso e quem me acompanha sabe. Então torcer contra o Flamengo é uma coisa mais do que obrigatória para todos os torcedores dos times que são rivais do Flamengo. Era só o que faltava esperar que um torcedor rival vá torcer pelo Flamengo porque é brasileiro, da mesma maneira que a torcida do Boca, do Racing, do Independente, do São Lourenço, do Vélez, do Huracan, do Rosário Central, do News Old Boys, do Chacarita Júnior, do Nueva Chicago, do Atlético Tucumã, tá todo mundo dando risada de orelha a orelha porque viu o River se ferrar e o Flamengo impondo ao River essa derrota tão dura. É assim que funciona o futebol. Mas, virando a página, tá? Depois dessa ressalva obrigatória, o que nós temos observado, especialmente no dia a dia, rede social, conversa com as pessoas, é uma torcida muito feroz contra o Flamengo, mais forte que o normal. E isso me parece um claro sinal de preocupação, porque se o Flamengo não sair dos trilhos, se o Flamengo não fizer bobagem, se o Flamengo não tiver uma recaída com a torcida que possui, com a força popular nacional que tem e internacional, com a capacidade que tem de mobilizar as atenções, recorde de audiência na transmissão do jogo pela televisão, multidão nas ruas do Rio de Janeiro na despedida dos jogadores e também nas próximas horas, estou gravando esse vídeo na madrugada de sábado para domingo, o time nesse momento está voando para o Brasil, está voando para o Brasil, e quando chegar ao Rio de Janeiro vai ser outra vez uma grande manifestação. E o Flamengo pode ser horas depois campeão brasileiro, ou na quarta-feira, mas enfim, muito próximo do título. Olha, gente, esse Flamengo forte assusta bastante os rivais. Mas acho que, ao invés de torcer contra e procurar defeitos onde não tem, de utilizar, alguns recursos absolutamente abjetos para atingir um rival, é um momento de torcer contra, que é normal, secar e tudo saudável, isso pertence ao futebol, diria Vanderlei Luxemburgo, mas é também um momento de cobrar dos seus dirigentes uma gestão melhor. O Flamengo mudou a sua postura na sua administração e com isso conseguiu essa recuperação. E é preciso que os torcedores entendam dos demais clubes que isso é fundamental para que tenha condições econômicas para montar equipes competitivas e ir longe. Hoje o cenário é preocupante para outros times do Brasil, não todos. Alguns têm condições de reagir e de enfrentar o Flamengo. Porque se o Flamengo não fizer bobagem, olha, vai ser complicado para muitos times do Brasil e da América do Sul. Vejamos o que vem por aí. No momento, o Flamengo é o campeão da Copa Libertadores e tem o título brasileiro muito próximo, além de ser o campeão também do Rio de Janeiro. E campeão também, sim, da Florida Cup. Tô brincando, né, gente? Saudações!